Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo de Souza Oficial. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, e que você seja abençoado por essa mensagem que nós vamos começar hoje, uma série aqui de estudos da Palavra de Deus, e que você possa estar ligadinho aí conosco, e que você seja abençoado por esse sermão, essa mensagem maravilhosa, que é sobre a oração. Nós vamos estar falando aqui acerca de um livro foi escrito por um autor chamado Andrew Murray, e ele vai abençoar a sua vida. Por quê? Porque o tema do livro, olha que coisa fantástica, com Cristo na escola da oração. Então que você possa estar ligadinho, acompanhando aí essa mensagem. Nós vamos fazer o prefácio desse sermão, e depois, ou seja, desse estudo, e depois nós vamos estar compartilhando os outros tópicos, os outros temas dessa mensagem, tá bom? Para que você seja abençoado em nome de Jesus. Então, de todas as promessas ligadas ao mandamento, permanecei em mim, como está em João 15, versículo 4, não existe nenhuma maior. Diz também Jesus certa vez, em João 15, versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, meus irmãos, o poder com Deus é a mais alta realização de uma vida de plena permanência nele. E de todas as características de uma vida semelhante à de Cristo, não há nada mais sublime, nem mais glorioso que se conformar a ele na obra a qual agora, incessantemente, ele se dedica na presença do Pai, a sua poderosa e eficaz intercessão. Então, quanto mais permanecermos nele e crescermos à sua semelhança, mais poderosamente a sua vida sacerdotal ela opera em nós, e a nossa vida se tornará tal qual a sua, uma vida que sempre suplica e prevalece em favor dos homens. Ou seja, você vai virar um intercessor, porque Jesus é o nosso intercessor, ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas Jesus ele está na presença do Pai. Então diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, tu nos fizestes reis e sacerdotes para Deus. O poder da influência e bênção são fatores primordiais no ofício de um rei e de um sacerdote. O rei, olha, guarda isso em teu coração, o rei exerce um poder que vem de cima para baixo. O sacerdote exerce um poder que vai de baixo para cima, levando a prevalecer com Deus. Nosso bendito sacerdote rei Jesus, ele exerce o seu poder de rei fundamentado no de sacerdote. Então ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo que jeito? Sempre para interceder por eles, como está em Hebreus 7:25. Você pode estar lendo lá, você vai ver o sacerdócio de Cristo. E conosco, os seus reis e sacerdotes, não pode ser diferente. Por quê? Porque é pela intercessão que a igreja deve exercer o seu mais alto poder, e que cada um de seus membros deve o quê? Provar a sua descendência israelita, como príncipe que luta com Deus e com os homens e prevalece. Então, Jacó, ele lutou com Deus. Ele agarrou o anjo do Senhor e ele não soltou enquanto o anjo do Senhor não abençoou. E você tem agarrado Deus dessa maneira, meu irmão? Você tem agarrado Jesus dessa maneira, que você tem clamado, intercedido, tendo intimidade com Ele para que você seja cada vez mais abençoado? Então, esse tema desse sermão, ele vai te ajudar cada vez mais você ficar mais firme, mais ligado, mais fortalecido no Senhor. Que maravilhoso é isso. Este livro, ele foi escrito sob uma profunda convicção de que o lugar e o poder da oração na vida cristã têm sido muito pouco compreendidos. Diz Andrew Murray, estou bem certo de que enquanto considerarmos a oração apenas um meio de manter nossa vida cristã, nunca alcançaremos seu pleno significado. Mas se aprendermos a considerá-la como a parte mais sublime do trabalho a nós confiado, como a raiz e a força de todo o empreendimento divino, mas nos conscientizarmos de que, acima de qualquer outra coisa, precisamos estudar e praticar a arte de orar corretamente. Então, se de alguma maneira tiver conseguido salientar o ensino progressivo de Nosso Senhor em relação à oração, sua nítida indicação de que as suas maravilhosas promessas da última noite, como diz lá em João 14,16, elas estavam
intimamente ligados com as obras que queríamos realizar em seu nome, obras maiores até do que estas, como ele disse lá, e com a produção de muito fruto. Todos nós teremos o quê? Que admitir algo seríssimo. Somente quando a igreja se dispuser para esta divina obra de intercessão é que podemos esperar que o poder de Cristo se manifeste em seu favor. Então, a oração que Andrew Murray vai falar para nós aqui, ele ora intercedendo quando ele escreve esse livro. A oração é assim: a minha oração é que Deus use este livro para tornar mais claro para alguns de seus filhos o maravilhoso lugar de poder e influência que ele e também o mundo cansado espera ver ocupado por eles. Relacionado a isto, gostaria de acrescentar outra verdade que veio a mim com surpreendente clareza à medida que meditava nos ensinamentos de Jesus sobre a oração, que o Pai escuta atentamente cada oração de fé, a fim de nos conceder seja o que for que desejarmos ou pedirmos em nome de Jesus. Acostumamo-nos tanto a limitar o seu maravilhoso amor e as suas grandes promessas que não conseguimos ler as mais simples e claras afirmações do nosso Senhor sem estabelecer condições e sem levantar objeções humanas. Se há algo que a igreja precisa aprender é que Deus quer responder às nossas orações e que ainda não penetrou no coração do homem o que Deus fará ao filho que se dispõe a crer na sua oração e será respondido. Então Deus ouve a oração, essa é uma verdade admitida pela maioria dos cristãos, mas são poucos os que entendem seu significado ou experimentam o seu poder. Se o que escrevi fizer com que o leitor busque as palavras do Mestre e tome posse das suas maravilhosas promessas, simples e literalmente como são, então o meu objetivo terá sido alcançado. E só mais uma coisa, meus irmãos: milhares têm nos últimos anos alcançado uma bênção indescritível ao compreender que Cristo é completamente nossa vida e como Ele se encarrega de vida e como Ele se incumbe de ser e fazer em nós tudo o que precisamos. Não sei se já aprendemos a aplicar essa verdade à nossa vida de oração. Muitos alegam que não tem poder para orar com fé, para fazer a oração que muito pode em sua eficácia, como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A mensagem que de bom grado gostaria de lhes transmitir é que nosso amado e bendito Jesus está esperando, ansioso para lhes mostrar exatamente como fazer isso. Cristo é a nossa vida, Colossenses 3:4. Cristo é a nossa vida no céu. Ele vive sempre a orar. A sua vida em nós é uma vida de contínua oração, se tão somente confiarmos nele para isso. Cristo nos ensina a orar não apenas pelo exemplo, pela instrução, pelo mandamento ou pelas promessas, mas através de revelar-nos a si mesmo como o intercessor eterno, como a nossa vida. Apenas quando crermos nisso e permanecermos nele, também para a nossa vida de oração, é que os nossos temores de não sermos capazes de orar corretamente desvanecerão. E alegre e triunfantemente confiaremos em nosso Senhor para nos ensinar a orar, para ser Ele mesmo a vida e o poder da nossa oração. Que Deus abra nossos olhos para ver o santo ministério da intercessão para a qual nós, como seu sacerdócio real, fomos separados. Que Deus nos dê um coração generoso e ousado para crer na poderosa influência que nossas orações podem exercer, e que todo temor quanto à nossa capacidade de cumprir nossa vocação desapareça à medida que virmos Jesus, que vive para orar, que vive em nós para orar e oferece a sua própria garantia para a nossa vida de oração. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar,
e que você possa estar cada vez mais tendo uma intimidade com o Senhor através de tudo aquilo que Jesus ele tem prometido e que Jesus ele tem falado ao nosso coração através da sua palavra, porque é a palavra que ela vai transformando e o nosso relacionamento com Deus ela vai se aprofundando cada vez mais quando você examina a Escritura e quando você realmente tem intimidade com o Senhor.